Olá, irmãos! Seja bem-vindo a mais um dia de devocional no livro de Provérbios. Nós já estamos fazendo devocional no capítulo 9. Se você ainda não assistiu os demais vídeos, você pode acompanhar aqui no nosso IGTV e dar uma olhada nos devocionais que temos postado. Se Deus permitir, nós vamos até o dia 31, olhando capítulo por capítulo, procurando alguns versículos chaves nesses capítulos para nos ensinar. O texto de hoje que nós vamos ler está no capítulo 9, apenas o versículo 6. Eu vou ler aqui, você pode ouvir a palavra de Deus. Diz assim: Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Para que você entenda o contexto, nós estamos diante de um convite que a sabedoria nos faz. Ela prepara um banquete, prepara a sua casa e deixa a mesa pronta, deixa a mesa farta. E nesse convite que a sabedoria nos faz, ela nos chama, nos orienta para que nós vamos até ela, mas com algumas condições. Uma delas é que nós deixemos os insensatos para que nós vivamos. Deixar o insensato significa abandonar os seus caminhos, abandonar seus conselhos, abandonar as condutas que eles têm. Mas quem seriam os insensatos que o texto nos diz? Se você já leu os Salmos, você certamente já se deparou com o Salmo 14. Salmo 14, versículo 1 diz assim, que o tolo, o insensato, diz no seu coração: não há Deus. Logo, nós podemos entender, então, que aqueles que são insensatos são aqueles que negam a existência de Deus. Por isso, eles andam conforme a sua vontade, conforme a vontade deles, conforme as suas ideias, conforme as suas decisões, e não olham para os caminhos de Deus. Eles negam a existência de Deus, por isso negam a sua lei e negam também a sua palavra. O convite que a sabedoria nos faz hoje é para que nós deixemos de lado os caminhos dos insensatos. Deixemos os insensatos as suas ideias, as suas opiniões e as opções também que eles nos oferecem. Deixemos de lado aquilo que eles têm para nos oferecer. E assim nós viveremos. Mas se de um lado a sabedoria nos convida para deixarmos os insensatos, nós não podemos parar de ler o texto só nesse comecinho, devemos concluir a leitura. E a leitura ela é muito deliciosa quando diz assim para que nós devemos andar pelo caminho do entendimento. Se deixar o insensato, se deixar o caminho daquele que é tolo, daquele que nega a existência de Deus, significa abandonar os seus caminhos, abandonar o lugar para onde eles estão indo, significa então, nós podemos entender então que buscar o caminho contrário deles é andar pelo caminho de entendimento. Se o insensato nega a existência de Deus, o caminho do entendimento seria afirmar a sua existência. Afirmar que Deus existe, afirmar que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele opera maravilhas ainda hoje e que Ele fez todas as coisas. É Ele quem criou o céu, a terra e o mar. É Deus, inclusive, quem criou o próprio homem. É Deus quem nos redimiu, é Deus quem nos restaurou. Então veja que o convite da sabedoria é duplo. É para nós deixar o caminho do insensato e viver num caminho de entendimento. Abandonar o caminho daquele que nega a Deus, afirmando a existência do nosso Deus. Que essa seja a realidade da sua vida. Esse é o nosso devocional de hoje. Que você seja abençoado pelo nosso Senhor. Abandone o caminho do insensato e siga o caminho do entendimento, o caminho que professa, que confessa e assume o nosso Deus. E que Ele te abençoe. Amém.